Beleza. Então, vamos lá de novo. Conexões protéticas. Então, o hexágono externo, eu vou fazer... Opa! Eu vou fazer com ele somente próteses múltiplas ferrulizadas, né? Qual que é o problema... Qual que é o problema das conexões protéticas tipo hexágono externo? O problema da conexão protética tipo hexágono externo, além de, em casos unitários, ter aquele problema de desaperto de parafuso, existe também esse problema aqui que nele é acentuado, se chamado de salserização, né? O que é essa salserização? A salserização é uma reabsorção óssea, uma perca óssea de 0,2 milímetros no primeiro ano de função e 0,1 milímetros nos outros anos. Ou seja, existe uma perda óssea em torno do meu implante, tá? Traduzindo isso em imagem, né? Então aqui, por exemplo, uma prótese, né, na qual foi feito um implante do tipo hexágono externo, vamos até melhorar um pouquinho, né? Um implante, ó. Que tipo de corpo é desse implante? Cilíndrico, Cilindro. cilíndrico, né? Já está acertando, já, ó, tem as duas imagens. Então, um implante cilíndrico, plataforma protética, ó, tá vendo o pescocinho dele aqui para cá, ó, hexágono externo. Então, esses implantes hexágono externo, eles, ao passar do tempo, ele tem uma salserização um pouquinho mais acentuada, né? O que é essa salserização? Ó, tá vendo esse formato aqui que perdeu o osso? Esse formato a gente chama em cálice, né? É uma reabsorção óssea. Essa reabsorção óssea ela é esperada dentro de um implante hexagonal externo. Por que que acontece isso, né? Um dos motivos, existem alguns outros, né? Um dos motivos é biológico, né? Por que biológico? Porque aqui na imagem que vocês estão vendo, ó, tá vendo a cor? Isso daqui, o implante, ele vem até aqui, aí é instalado um componente no qual eu cimento, né, a minha coroa nesse componente, tá? Quando eu coloco essa coroa minha, existe uma desadaptação normal entre a coroa e o componente, ou entre a coroa, se fosse direto no implante, entre a coroa e o implante. E isso fica próximo do osso, né? Próximo da gengiva. Isso faz com que a biologia entenda, opa, tem alguma contaminação aqui, eu vou afastar o meu osso dessa contaminação. Então, eu vou levar o meu osso um pouquinho mais para longe da contaminação. Então, aqui que vocês estão vendo, olha o tanto que o osso está distante da junção da união do meu dente, né? Então, isso vai acarretar em alguns possíveis problemas, né? Então, algumas vezes, o que pode acontecer é uma exposição do metal do implante na boca do paciente. Então, às vezes, fica parecendo aquela prótese fixa que você não levou o seu preparo subgengival, né? Então, há uma exposição do metal, fica uma região acinzentada na cervical da minha coroa. Então, isso hoje é um problema muito grande, né? Porque hoje não é só o implante ele grudar no osso, vamos dizer assim, não é só ele ósseo integrar, né? Hoje a gente tem uma exigência estética muito grande. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Então, sobre o hexágono externo, olha a diferença. Uma conexão protética externa. Isso aqui é legal para vocês enxergarem. Olha só, esses três implantes aqui, ó, são conexões protéticas do tipo hexágono externo. Tá vendo o implante, né? Ó, implante cilíndrico, cilíndrico. Esse implante é um pouquinho diferente, né? Ele é um cilíndrico que aqui o ápice é um pouquinho cônico. Mas a conexão protética, ó, é tudo hexágono externo. Tá vendo aqui, ó, parecido, 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 parecido. Onde que está o osso? Consegue ver o mouse aí, né?
Sim. Então tá vendo como que o osso fez? Sim. Agora olha do lado esquerdo, um implante com a conexão interna. Tá vendo que a prótese ela vem e encaixa lá dentro do implante? Diferente daqui que encaixa, parece que por fora. Essa daqui é uma conexão protética interna, né? Uma conexão protética hexagonal interna, essa daqui. Olha como que está o osso em volta. Professor, Oi. essa conexão protética interna ela é mais desfavorável, né? Interna é mais desfavorável? É. Por qual motivo? Por deixar esse espaço entre o osso e a peça externa protética. que deixa. Hã? Não é a externa que faz, que tem mais reabsorção? Isso, mas alguém estava falando aí, quem foi que a interna é desfavorável? Continua o pensamento. Eu. Não, é porque aqui pela essa radiografia Ah, parece ter esse espacinho entre o osso e o dente. esse Aí espacinho parece aqui? que isso. Aí não sei, dá a entender que tipo a gengiva pode se infiltrar, não sei. Pior que pelo contrário, Jason. Pelo contrário? Pelo contrário. Aqui existe, eu achei que você ia pensar assim, ó, esse implante aqui eu acabo tendo que colocar ele mais infraósseo, mais dentro do osso. Isso é uma desvantagem. Só que esse espacinho aqui é proposital. Esse espacinho aqui deveria, nesse caso, ser até maior. Ele deveria estar aqui em cima. Sim. Porque esse espacinho, quando minha conexão protética é interna, existe esse componente que ele é pré-fabricado, ou seja, ele é feito pela empresa. Acabar minha bateria. Ele é feito pela empresa e ele se encaixa de uma forma mais perfeita dentro do implante. E aí então ele consegue vedar. Então ele consegue vedar isso daqui, ó, tá vendo? Que aqui parece que é uma coisa só aqui. Uma união. E aí você está pensando assim, mas aí ele veio aqui para cima, né? Onde está o mouse, não é isso? Essa curvinha. Isso. Essa curvinha ela deveria estar aqui em cima, ó, se fosse melhor planejado. Sim. Essa curvinha é onde que vai ser o meu término cervical. Então o término cervical ele está aqui assim, ó. Ele poderia ser um pouquinho mais para cima. Seria até melhor. Mas essa curvinha não é uma desadaptação. É somente o contorno do perfil gengival. Ele deixa esse contorno aqui justamente para o tecido mole entrar nessa região e ficar mais bacana. Agora, se isso tivesse... se esse encaixe aqui que você está vendo ó, entre o componente e o implante, se ele tivesse vindo mais aqui para fora, ó, estivesse nessa região aqui, aí seria um problema. Porque aí o osso ia estar em contato direto com essa região e aí ia acontecer que nem aconteceu desse lado. Consegue entender? Uma reabsorção, né? É por isso que aconteceu. Por que esse osso aqui foi para longe? Ó, esse osso aqui antigamente ele estava aqui nessa região, ó. Na região onde está encontrando aqui, ó, o meu componente com o implante, né? Então existe uma linha aqui, ó, que é desadaptada e o osso afasta. Se essa linha estivesse, né, um pouco mais interna, como essa daqui, não iria acontecer essa reabsorção. Entendeu? Mais ou menos? Igual esse outro implante aqui, ó. Esse outro implante já é um implante um pouquinho diferente desse daqui. Tá dando umas travadas aí? Eu também tava. Melhorou, será? Agora tá de boa. Tá de boa? Então, tem uma diferença desses implantes aqui
para esse e para esse. Então, ó, legal essa daqui, ó. São 3 implantes com conexão protética hexágono externo, um implante de conexão protética hexágono interno e um implante de conexão do tipo cone Morse. Tá vendo que lá dentro dele, ó, é cônico? Onde está parafusado esse negocinho aqui, ó, tem um negocinho parafusado dentro dele, ó. Ele faz um cone. Né? Percebeu? Então, isso daqui é um implante de conexão protética do tipo cone Morse. E olha onde que está o osso em volta dele. Está lá em cima. Então, por conta desse problema da salserização e por conta também daquele probleminha de desaperto de parafuso, surgiram os implantes com conexão interna, né? Para solucionar esses ditos problemas. Né? Que na verdade não era problema, né? Para quando surgiu os implantes de conexão hexagonal externa, né, surgiu para fazer aquela prótese tipo protocolo. Ele funcionava muito bem. Só que ele começou a fazer em outras regiões, começou a dar alguns probleminhas. Alguém falou no chat aí? Deixa eu ver. Tá travando ainda? Tá, não, já melhorou. Melhorou, né? Aí surgiram os implantes com conexão interna. Né? Primeiro veio os implantes com conexões hexagonais internas, e aí avançando um pouco mais, os implantes com conexões protéticas do tipo cone Morse. Né? Existem vários estudos, né? Esse estudo foi um que eu tive o prazer de acompanhar, né? Essa pesquisa de um professor meu chamado Roberto Salles Pessoa, que eu chamo até de padrinho, foi um cara que me ensinou grande parte do que eu sei na implantodontia, eu aprendi com ele. Então, lá, quando eu estava no mestrado, foi feita uma pesquisa comparando os implantes com conexão tipo hexágono externo com conexão do tipo cone Morse. Era feito no paciente um implante do lado do outro, tá? Então, e tirava uma radiografia. Essa era uma radiografia pós-operatória, onde você consegue verificar aqui, ó, o nível ósseo, tá? Então, os dois estavam no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível ósseo que foi instalado, né? Um ano após, o que que acontecia num implante do tipo hexágono externo? O osso que antes estava nessa região aqui, foi parar nessa região mais inferior, então chamada salserização. E no implante cone Morse, não é que não acontece isso, mas acontece de uma forma bem menor. Né? Então, o osso aqui na região de um implante com conexão protética cone Morse, ele está mais coronal. Tá? Então, isso é uma das vantagens dos implantes com conexão protética tipo cone Morse. Então, quais são as vantagens do implante com conexão protética tipo cone Morse? Um menor índice de salserização, né? um menor índice daquela reabsorção óssea, menor possibilidade de desaperto de parafuso quando a prótese é unitária, ou seja, se eu for fazer uma prótese unitária, o paciente perdeu somente um dente. Sempre que possível, tentem escolher um implante com conexão protética cone Morse, tá? Para não ter esse problema de ficar desapertando a prótese do paciente, porque isso é muito chato. Né? Então, tem paciente que vem aqui no consultório e fala, não, mas esse dente meu eu não aguento mais, o doutor fulano que fez, mas de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, esse dente meu amolece, eu tenho que ficar apertando. Então, isso é muito, muito ruim, tá? Por que que normalmente se faz um implante com conexão externa, né, hexagonal externa, em dente unitário? Por conta principalmente do custo. Então, o custo de um implante com conexão protética hexagonal externa é muito menor do que o custo de um implante com conexão protética tipo cone Morse. Então, as desvantagens do implante do tipo cone Morse é principalmente o seu custo, tá? Principalmente o seu custo. Os implantes cone Morse, eles têm um custo
é normalmente o dobro do preço de um implante hexagonal externo. E a necessidade de sua instalação 2 milímetros infraósseo. Isso aí a gente vai entender na próxima aula. Certo? Dúvidas até aí? Certo. Minha conexão... Ah, tô vendo aqui que minha internet está meio ruim mesmo. Não dúvidas? Pessoal, a minha intenção de aula era até aí hoje, né? Então, vocês terem isso bem fixado na cabeça. Hexágono externo é mais para dentes unitários. Se eu for fazer mais de um dente, eu preciso unir um dente ao outro. E o problema da salserização. E o implante hexágono externo, e o implante conimorse, eu já consigo fazer coroas unitárias e perder menos osso. E saber a indicação do tipo diferente do corpo do implante. Tranquilo? Durante a semana eu vou